Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Nas trilhas brilha o ouro do mascate, as balas e as valas, as falas e as tralhas, Aziz Maron, Haji Medawá, Lucas Giraldino, Chico Romero, Mendes Sá. Vozes. Está começando Vozes dos Ilhéus. Cacau é boa lavra, eu vou colher, na safra do verão eu vou vender. Cacau é boa lavra, assim diz o lavrador, se não fosse o cacau eu não tinha meu amor. Cacau é boa lavra. E voltamos com o programa Vozes dos Ilhéus, uma trajetória fascinante na história do sul da Bahia. Chegamos à saga do cacau. Nosso programa não poderia deixar de falar também desse importante momento da história do sul da Bahia. Nesse episódio, vamos falar do cacau, o fruto de ouro responsável por grandes construções locais e definidor de características sociais importantes que predominam ainda nos dias de hoje na região. Mancha ao invés de espuma, pera ao invés de remanso, queda ao invés de mergulho, dúvida ao invés de certeza. Existe uma ideia que foi escrita por Francisco Borges de Barro. Francisco Borges de Barro foi um grande historiador baiano. Ele foi contratado pelos coronéis de Ilhéus no início do século XX para escrever uma história de Ilhéus. E essa história que ele escreve, naturalmente, ele teve que seguir, ele veio ganhando dinheiro, teve que seguir as normas que os coronéis lhe deram. E ele, então, diz lá no seu livro que o primeiro pé de cacau surgiu na região, a semente veio de um francês, através de um francês que trouxe do Pará, um francês chamado Luiz Frederic de Varnaud, trouxe essas sementes e deu a um brasileiro chamado Antônio Dias Ribeiro, que plantou essas sementes na margem do Rio Pardo, numa fazenda chamada Cubículo, no atual município de Canavieira. E dali teria se desenvolvido os cacaueiros da região. Mas acontece que os historiadores atuais, muitos historiadores, depois da UESC, vocês sabem que surgiram pesquisas sobre Ilhéus de toda parte, né, feitas por pessoas altamente competentes. Inclusive, uma
uma brasilianista chamada Mary M. Mahoney, que fez uma pesquisa muito profunda sobre ilhéus. Esse caminho que teria seguido o desenvolvimento da cacauicultura através da árvore lá da fazenda Pubículo, ninguém encontrou em lugar nenhum. Não há nenhum documento que fale sobre isso. Nenhum documento do início do século XX, ou do século XIX, que fale sobre esse francês. Outra coisa que pode se discutir é como é que Luiz Frederic de Warneau, sendo francês, ele poderia ter essa facilidade de viajar pelo Brasil trazendo semente aqui para a região, quando o estrangeiro era visto de maneira antagônica, não se gostava. Portugal não aceitava estrangeiro dentro das suas colônias, não aceitava o estrangeiro, e principalmente o francês. Cacau é boa lavra, assim diz o lavrador. Se não fosse o cacau, eu não tinha meu amor. Cacau é boa lavra. Bem, a princípio, né, como eu falei, em 1746, que é plantado os primeiros pés de cacau, ele tinha assim, um sentido ainda ornamental. Né? Não foi ao princípio, foi assim um presente em que foi plantado lá em Canavieiras, que na época era a capitania ainda de São Jorge de Ilhéus, né? E mais tarde, já no século XIX, 1889, por aí, já começa o cacau a ser plantado de uma forma já organizada, com a intenção de realmente ser uma colheita, né? E como a própria história, a cultura do cacau se desenvolve. Já colhi toda esta safra, já botei para secar. Vou tirá-la da barcaça e depois vou ensacar. Ilhéus, com o correr do tempo, né, ela vai perder aquela importância inicial, que é a chamada década do açúcar, né, lá no início, em que o açúcar tem uma grande produção, etc. Depois essa produção declina. E basicamente vai isso aqui viver justamente da produção de alimentos assim básicos, né, cereais, grãos, etc. E extração de madeira. Faz que com isso não seja uma das vilas, economicamente falando, das mais importantes, né? E vai nesse ritmo basicamente até o século XIX, quando o cacau se torna uma realidade. Então já na segunda metade do século XIX, o cacau já é um dos produtos que está despontando na pauta de exportação baiana, com grande potencial, etc. E tal. Isso faz que vai havendo, inclusive, concentração de capitais e investimentos aqui não só em Ilhéus, como na própria região. Mas, basicamente, nesse período vamos dizer assim, do boom do cacau, são grandes proprietários, né, nacionais e estrangeiros, que vão ser assim, os principais produtores e utilizando basicamente a mão de obra escrava e alguma mão de obra indígena para desmatamento, porque eram considerados excelentes machadeiros, né, e falqueadores de madeira. Então basicamente a mão de obra que havia era essa, uma mão de obra indígena para o desmatamento, né, e a mão de obra escrava para plantio e colheita e manejamento. E que tal acompanharmos o processo desde a colheita do fruto até a produção da amêndoa? Cacau tem que ser colhido manualmente, transportado para as rumas, que são o ajuntamento dessa colheita dentro da própria roça, onde ele é quebrado, o fruto é quebrado e as sementes são colocadas nos caçoais e transportadas para os coxos de fermentação. Esses coxos de fermentação, eles vão alcançar uma temperatura elevada por causa da própria fermentação e devem ficar ali durante 6 dias, para que seja feito o processo, o melhor processo, digamos assim.
nesse processo, eles têm que ter uma virada, que a gente chama de virada de coxo, a primeira virada com 24 horas e depois as outras de 12 em 12 horas. Por que a virada? A virada é para você tirar a amêndoa de baixo e botar para cima, misturar ela, por causa do processo de fermentação, que deve ser coberto também em cima. Esse é o processo tradicional e esse é o grande segredo do cacau. O cacau de qualidade tem que ter fermentação, ele tem que ser fermentado para ficar, inclusive, com a cor marrom do chocolate. Porque o cacau que não é fermentado, mesmo que você depois leve para a barcaça ou para o secador artificial, ele vai ficar com a cor roxa ou avermelhada, que é o cacau ardósia, certo? O cacau que não foi fermentado, é o cacau que está cru. Ele foi seco, cru. É a mesma coisa que você pegar uma carne vermelha e botar ela, né, no sal para secar ali, entendeu? Seria um processo diferente, porque a carne você pode fazer de outra forma. Mas cacau não. Ele, depois de fermentado, ele vai ser secado e aí essa amêndoa vai ser vendida ao comprador, ou, no caso, nós tentamos fazer a Cooper Cacau, que seria a Itaísa, que seria se complementar o processo de industrialização, fazer o líquido, extrair a torta, a manteiga e agregar preço a isso aí. Certo? Você está ouvindo Vozes dos Ilhéus, outras histórias do sul da Bahia. Dúvida ao invés de certeza. Do cacau pode ser fabricado muitos produtos, mas o destaque vai para o chocolate, e já era assim no século XVIII. O amor da inveja que branca, nessa tarde de brilho longínquo, maduro janeiros em tuas águas, ainda que me ocultes em tua fábula. A partir do século XVIII, o que é que acontece? Há um aumento do consumo de chocolate na Europa. A indústria chocolateira começa então a ter um desenvolvimento, havia uma demanda maior, né? E é o momento também que o ouro brasileiro está escasseando, né? O principal, vamos dizer assim, gerador de rendas do Brasil, né? Era o ouro naquele momento, e começa a haver uma crise de produção. E algumas figuras, alguns brasileiros, havia o costume de as grandes famílias, as mais importantes famílias brasileiras, mandarem seus filhos para estudar em Coimbra, etc. E esses caras eram aproveitados pelo governo português para a administração da colônia. E tem uma figura importante chamada José Sá, Manuel Ferreira Câmara de Sá Bittencourt. José Sá é o irmão dele, que tem um engenho de Santana aqui. Esse Manuel Ferreira Câmara de Sá Bittencourt, ele é um intelectual, um cientista, etc. e tal, e que tem propriedades aqui na região, fruto da aquisição eram antigas propriedades jesuíticas. A partir do momento que o governo português expulsa os jesuítas, essas terras são colocadas em asta pública, e grande parte dessas terras aqui no sul da Bahia são adquiridas pela família Sá. Só que inicialmente o cacau ele vai ter dificuldades, né, não havia ainda muito conhecimento a respeito do seu cultivo, manutenção, né, todo manejo, né, e tal. Isso vai acontecer com mais força com a vinda de um grupo de alemães aqui que seria depois conhecido como a Serraria de Castelo Novo. Esses alemães, eles decidem efetivamente começar a produzir economicamente o cacau, né? Eles estão vindo da Europa, eles estão percebendo essa demanda crescente, né, do chocolate na Europa, percebem que isso é uma fonte de renda fundamental. Cacau é boa lavra, eu vou colher, na safra do verão eu vou vender. Cacau é boa lavra. E o cacaueiro começou a se desenvolver aí na região do Castelo Novo, nas margens do rio Almada, de maneira que quando chegou em 1880, a produção de cacau
já era importante na produção econômica da Bahia, né? A partir de 1880. Olha, a cultura com visão econômica, ela se desenvolveu principalmente com a chegada de uma colônia alemã aí nas proximidades dos anos 20 do século XIX. Veio uma colônia alemã constituída de várias famílias, chefiadas por Pedro Vaio. Pedro Vaio. Essa colônia ficou inicialmente no Cachoeira, aqui no Cachoeira, e depois muitos deles saíram para propriedades aí em Castelo Novo, na beira do Rio Almada. Foram esses alemães os responsáveis pelo desenvolvimento inicial da cacauicultura. Tudo indica que eles foram os principais responsáveis. Os alemães passaram a possuir escravos. Aqui nós temos a fazenda do Barão Steiger, que ficava aqui no Banco da Vitória, né? Até hoje ainda existe lá a Fazenda Vitória, pertenceu a esse barão. Esse barão chegou a possuir mais de 100 escravos. Ele foi o anfitrião do príncipe Maximiliano, quando chegou aqui na região. E ele chega a mostrar ao príncipe, o príncipe se interessou pelos escravos, e ele explicou ao príncipe que o escravo era a gente. Era a gente. E aí procurou provar que o escravo era um homem comum. As terras que antes eram ocupadas apenas com a cana-de-açúcar, gradativamente, dentro da mesma propriedade, né, vai sendo dividido entre cana-de-açúcar e cacau. Né? E cada vez mais, à medida que o cacau ganha mais espaço, né, no mercado, ela também vai ganhando mais espaço nas terras. Então, as antigas famílias produtoras de cana-de-açúcar vão deixando de trabalhar a cana-de-açúcar para ocupar suas terras com cacau. Assim diz o lavrador, se não fosse o cacau, eu não tinha meu amor. Cacau é boa loutra. Como os imigrantes italianos, principalmente, que foram os mais marcantes aqui em Belmonte, em Canavieiras e Belmonte, houve também franceses, alemães, suíços, né? Mas os italianos foram a sua maioria. Eram pessoas pobres, que fugiram da Europa por conta da ocupação das terras, dos cercamentos. Né? Aquelas terras iam envolvendo as suas pequenas propriedades e eles eram obrigados a vender por qualquer preço e vinham para o Brasil, porque o Brasil era o Eldorado, tinha terra para todo mundo. E o governo estava distribuindo terra para quem quiser. E depois eles adquiriram propriedades e passaram a plantar já o cacau como produto econômico. E depois saiu crescendo, vários outros seguiram, né? O progresso vai continuando da lavoura, ampliando as terras de plantação. É dizendo que o cacau amplia as fronteiras da capitania de São Jorge de Ilhéus. As fronteiras durante o século XVII, XVIII, praticamente não chegavam ao Banco da Vitória, né? Elas vão se ampliar e penetrar profundamente, porque a antiga capitania ia até Brasília, né? Então vai se ampliando. Então toda a região sul baiana, né, mais ou menos uns 13 municípios, quase todos eles passaram a existir, a gravitar a partir da monocultura do cacau. Então, o papel dos sergipanos e dos sírio-libaneses foram eles que participaram dessa epopeia de expansão do cacau. Então, tanto os sergipanos, por causa das condições de vida da capitania de Sergipe, da província de Sergipe, a procura de melhores condições de vida, né, principalmente recursos econômicos, eles vão sendo atraídos pela propaganda de que esse produto era um produto fácil de cultivar, né? A princípio desafiador, mas após estabelecer a plantação, de certa forma, existia uma possibilidade mais leve, né? Os riscos eram menores, né? E isso facilitava a propaganda. Você está ouvindo
Vozes dos Ilhéus. Outras histórias do sul da Bahia. O investimento na produção cacaueira vem do mercado externo. E a partir de 1960, as estradas que antes eram destinadas ao comércio com Minas começaram a ser direcionadas às roças de cacau. Ai, tua flor de água-pé, a proposta livre da vida, canção de Aurora Ribeirinha, no meu nado... Bem, porque a cultura cacaueira era uma cultura voltada para o mercado internacional. Então, o comércio gera rapidamente a construção das cidades, né? Isso historicamente está posto, né? Então, a grande facilidade de instalações das cidades. Então, a gente vê Ilhéus se transforma. Ilhéus, ela praticamente relega o seu passado colonial, o seu passado açucareiro, destrói praticamente o seu patrimônio cultural, o seu patrimônio construído em relação à colônia, né, o seu passado colonial, e se reconfigura a partir das construções que são feitas pela vamos dizer, a nova burguesia do cacau. A gente vai vendo essa substituição dos prédios rapidamente. Enquanto que Itabuna, ela se constrói a partir, Itabuna e todas as outras cidades, elas são construídas a partir do cacau. O cacau, muito antes dele ser divulgado, assim, ele já era vendido por alto preço como drogas do sertão. Drogas do sertão. Saía lá do Amazonas como drogas do sertão. Saía o guaraná, saíam aquelas raízes, aquelas coisas. E o cacau, que droga do sertão, era usado principalmente por farmacêutico, para fabricação de remédio. E depois, com a divulgação do chocolate, aí o cacau começou a ter uma grande exportação. Relembrando, as drogas do sertão eram determinadas especiarias extraídas do chamado sertão brasileiro. Por não existirem na Europa, acabavam atraindo os interesses dos europeus. E mesmo com o desenvolvimento, a lavoura cacaueira passou por altos e baixos. É claro que passou várias crises. A monocultura sempre é uma cultura que passa por crises cíclicas dentro do sistema capitalista, né? E o cacau não foi diferente, ele vai passar por crises cíclicas. A gente tem uma muito clara em 1929, né? Essa crise que reflete no mercado internacional e vai refletir grandemente aqui. E o governo procurou sempre tentar resolver essa situação através de criação de órgãos. A gente tem o primeiro órgão criado, o ICB. Né? O ICB é criado para tentar reorganizar a lavoura cacaueira e manter a lucratividade do cacau face à crise de 29, a Revolução de 30, ou seja, são elementos que desorganizaram a monocultura e o Brasil, como um todo. Na década de 50, nós temos uma nova crise do cacau. E vamos ter um novo órgão que vai ser criado, que é a CEPLAC. Né? A CEPLAC, criada em 59, vai também rearticular, já começar a falar em diversificação. Olha, a CEPLAC foi criada após várias crises de cíclicas do cacau. E, se não me falha a memória, em 1957, no governo de Jânio Quadros, foi criado um plano, era Comissão Executiva do Plano de Recuperação da Lavoura Cacaueira. Era um nome meio assim esquisito. PRE, não sei o que lá, certo? Então ela foi criada para acabar, sanear as dívidas dos produtores, que estavam na época com muita dificuldade, lavouras decadentes, falta de cuidado, falta de dinheiro, cacau com preço baixo, etc. Mas, e essa criação da comissão do governo Jânio Quadros foi feita através de um grupo de pessoas
funcionários do Banco do Brasil. Daí onde se encaixa a presença de meu pai, por causa disso. A CEPLAC, ela sentiu, esse grupo da CEPLAC, que sanear a dívida da cacauicultura não ia resolver o problema, porque a cacauicultura aí não ia conseguir sair do buraco como está hoje. Hoje é praticamente uma repetição, só que uma repetição muito mais maldosa, porque a vassoura, ela extermina o pé do cacau. E na época não havia esse extermínio. Para lhe dar um exemplo concreto, eu tinha 70 mil pés de cacau, hoje eu tenho 15 mil. Então é um exemplo pessoal, eu estou divulgando a você o que eu estou sentindo na pele, certo? Foi-se criado então alguns estudos e se chegou à conclusão que além de você fazer a composição das dívidas, você teria que partir para uma coisa mais duradoura, que seria a pesquisa, as inovações tecnológicas da lavoura, a transformação, a criação de alguns híbridos, que não eram clones, eram híbridos, que a CEPLAC iria passar a distribuir mais no futuro, certo? Para você melhorar a produtividade da lavoura. Cacau é boa lavra, eu vou colher, na safra do verão eu vou vender. Cacau é boa lavra. Então foi aí que se partiu para criar o centro de pesquisa, as áreas de extensão, aí veio toda uma programação que elevou a CEPLAC, sem a CEPLAC nunca ter sido institucionalizada. A CEPLAC foi, até praticamente meu pai sair da CEPLAC, os próprios políticos regionais, na época, combatiam a institucionalização, não tinham interesse, como que é o grande mal da região, além, depois da vassoura, é a falta de liderança política. Não era do seu diretor, não era do seu secretário-geral, do seu conselho. A força era o dinheiro que nós tínhamos. A CEPLAC falava grosso porque tinha dinheiro. No dia que acabou, que o produtor ranzinzamente tirou a taxa, que era a sua grande caderneta de poupança, porque hoje a região tem ponte, tem estrada vicinal, tem postos de saúde, postos dentários, escolas, tudo isso, universidade. Por quê? Por causa do dinheiro da CEPLAC, dos 10%. Finalizamos mais um episódio do programa Vozes dos Ilhéus. Vale lembrar que o programa Vozes dos Ilhéus é uma iniciativa da Associação das Rádios Públicas do Brasil, ARPUB, com apoio do Ministério da Cultura e a Petrobras. Até a próxima! Mancha ao invés de espuma, fera ao invés de remanso, queda ao invés de mergulho, dúvida ao invés de certeza. Participaram deste episódio Arléo Barbosa, André Luiz Rosa, Sérgio Vieira, Janete Ruiz Macedo, Durval Pereira. Locução: Jonathan Sampaio e Kaline Cristina. Trilha sonora: Banda Manzoá. Roteiro: Everaldo Neto. Repórteres: Patrício Teixeira, Carol Souza e Jonathan Sampaio. Produção: Jonathan Sampaio, Carol Souza. Assistentes de produção: Abel Neto, Patrício Teixeira e Vitor Henrique. Gravação, edição e mixagem: Adi Lúcio, Samuel Tuchê e Jonathan Sampaio. Supervisão: Antônio Figueiredo e Marlúcia Mendes Rocha. A proposta livre da vida, canção de Aurora Ribeirinha, no meu nado cristalino e afoito. Mancha ao invés de espuma, fera ao invés de remanso, queda ao invés de mergulho, dúvida ao invés de certeza.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto,